Olá, pessoal! Oi, gente! Hoje vamos falar sobre... Eu sempre falo, né? Vamos começar um assunto bem importante, mas é que é tudo importante. É tudo importante, né? Mas hoje a gente quer falar algo é bem importante. essencial dentro do relacionamento. Não só no relacionamento de marido e mulher, mas também talvez todo tipo de relacionamento. E muitas vezes a gente passa nas nossas vidas por alguma frustração, alguma situação, e a gente carrega um fardo. E isso a gente muitas vezes carrega para dentro do nosso casamento. E a ideia com esse vídeo é que você largue esse fardo. Então estamos falando do perdão. Até que ponto você pratica o perdão? E aí a gente percebe aqui no próprio texto da palavra de Deus, Efésios 4:32, que diz: antes sejam bons e tenham compaixão um dos outros. Perdoem uns aos outros, como também Deus em Cristo perdoou a vocês. Talvez a Bíblia fala tanto e tanto sobre perdão, né? O próprio Jesus nos ensinando em suas parábolas tinha o assunto perdão. E eu sempre falo o seguinte, que quando tem textos assim em evidência, um assunto tão em evidência, é porque realmente não é fácil. Né? Às vezes a gente vai, né, citar algumas coisas aqui, e no final talvez fazer um processo de ativação para que você possa realmente refletir, mas a gente sabe que é um fardo, é uma decisão difícil, mas eu entendo que perdoar é uma decisão. Sim. Você decide perdoar, mais do que para o outro, para si mesmo. Até porque em Mateus capítulo 6, versículo 14, fala: pois se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também perdoará vocês. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não perdoará as ofensas de vocês. Então esse texto, ele diz muito claro que a ofensa, o perdão, ele fala muito mais do nosso relacionamento com Deus do que com a outra pessoa. Então muitas vezes a gente deixa de perdoar, de liberar o perdão, porque a gente acha que vai estar fazendo um grande benefício para o outro se a gente estiver perdoando. E se não estiver perdoando, a gente vai estar se vingando, vai estar dando troco. Mas quem está sendo afetado nisso, na falta do perdão, sou eu e Deus. O meu relacionamento com Deus está sendo afetado. Porque o que nos separa de Deus é o pecado. A única coisa que vai nos separar de Deus é o pecado. E a falta de perdão é um pecado. Então, a hora que nós estamos com esse pecado, segurando aí um perdão, segurando esse fardo, o meu relacionamento com Deus, ele é abalado. Existe um muro entre o meu relacionamento com Deus. E se eu não quero isso, né? O meu relacionamento com Deus, ele vale muito mais do que o meu relacionamento com o outro, eu vou fazer o que Deus me pede. Se Deus me pede para perdoar, independente do que a outra pessoa fez, para ter o meu relacionamento com Deus sempre estreitado, sempre alinhado, eu vou fazer isso. Fazendo uma analogia aqui, uma brincadeira, é como se Deus tivesse algo para te dar. E aí, digamos que isso aqui, né, vamos fazer aqui uma brincadeirinha, segura aqui. Então, ela tem uma falta de perdão e ela tá aqui, digamos, com vários livros. Aqui tem só um. E aí Deus quer entregar. Só que ela está segurando esse fardo. Ela não largou isso. Como que ela vai receber esse algo novo? Somente a partir do momento que ela largar isso. Conseguir pegar. Né? E pegar, né, o fardo de Jesus é suave. Então, muitas vezes o perdão, ele impacta, a falta de perdão, ele impacta diretamente a nós. E muitas vezes a gente quer realmente, não, mas um pouco de orgulho, não, mas eu vou pedir perdão para a pessoa, ou vou perdoar, imagine, eu nem fiz nada, foi ela quem fez e eu que vou como é que é? Submeter? Subir. Realmente me anular, me humilhar ali, não, nem, eu falo um negócio... Nem que a vaca tussa, não vou fazer isso, não é certo, porque a gente pensa que isso vai favorecer a outra pessoa. E mesmo se a outra pessoa não te perdoar, a Bíblia fala, você precisa perdoar, né? Vai realmente ajustar isso com essas pessoas, mesmo, isso dentro do casamento, gente. Né? Por isso que a gente fala que é um assunto, é um alicerce fundamental, o perdão dentro do casamento, porque muitas vezes mágoas do passado precisam ser ajustadas. Né? É uma reflexão que você precisa fazer. A gente fala aqui, né, como a gente trata de famílias, então
a ideia aqui é a gente focar mais nisso, mas faça uma revisão. Será que não tem alguma coisa em relação ao teu passado com o teu marido, com a tua esposa, que precisa de perdão? Ah, mas é aquela coisinha só, acho que não me incomoda mais. Será? Será que não tem algo com os teus filhos que precisa haver perdão? Né? Você precisa liberar perdão na vida deles? Com os teus pais, com o teu sogro, com a tua sogra. Faça uma avaliação no círculo da tua família, nos familiares, para realmente perceber, ei, eu preciso realmente liberar perdão, pedir perdão para algumas pessoas que me ofenderam, que acabaram me prejudicando durante essa trajetória da minha vida. Sim, e nosso exemplo sempre é Jesus. E Jesus, ele nos ensina que a gente precisa desenvolver o perdão em todas as áreas, em todos os relacionamentos, inclusive com o nosso cônjuge. Então, como Jesus, ele reagiu diante de tantas ofensas? Né? Às vezes você pode dizer, mas você não sabe o que meu marido fez, o que minha esposa fez, né? É algo muito terrível. E realmente tem casos que a gente sabe mesmo que é muito terrível. E entenda, você perdoando, a outra pessoa não vai deixar de sofrer as consequências do erro dela. Porque todo erro, ele tem uma consequência, sim. A pessoa vai colher aquilo que ela plantou. Só que a questão do perdão, ela é individual. É tua com Deus. Independente das consequências que o outro vai sentir. Então, Jesus, ele sofreu inúmeras injustiças, inúmeras acusações. Mas como que Jesus reagiu? Em primeiro lugar, ele demonstrou compaixão. Jesus, quando estava lá na cruz, o que ele falou para Deus? Ele falou, Deus, perdoa, eles não sabem o que fazem. Jesus tem um olhar de amor, um olhar de compaixão, e é esse olhar que a gente também precisa ter com o outro. Tentar entender, com o filtro de Jesus, Deus, por que essa pessoa fez isso comigo? Quais feridas será que essa pessoa tem? Talvez que sofreu lá no passado, que ela está agora me machucando por causa das feridas que ele teve. E aí é muito mais fácil da gente conseguir perdoar quando a gente olha com esse olhar de compaixão. Em segundo lugar, Jesus, ele entregou a ofensa ao Pai. Então, independente do que você tenha passado, do que a outra pessoa fez com você, entrega para Deus. Fala, Deus, eu realmente me machuquei. Essa ofensa feriu meu coração, mas eu entrego para o Senhor, eu não quero segurar isso. Isso está me machucando demais. Entrega para Deus. E em terceiro lugar, Jesus, ele esperou Deus agir. Ele esperou a ajuda de Deus. Então, a partir do momento que você entrega para Deus aquilo que você passou, aquilo que outra pessoa fez para você, não importa o que seja, entrega e confia que a justiça não vem de você, não vem das suas mãos. A justiça vai vir de Deus. Deus vai agir, ele é o justo juiz. Então, olhe com o olhar de compaixão, entrega para Deus e confia que Deus vai agir nessa situação. E Amém. Decida perdoar. Amém. Amém. Estou procurando outro texto aqui, mas eu sempre, e aí para finalizar, o perdão não é você esquecer do que aconteceu. Né? Você não vai esquecer, não é uma amnésia, agora eu vou perdoar e vou parar de esquecer. Mas é como se fosse uma cicatriz. Né? Eu já operei meus 2 joelhos e eu vejo a cicatriz ali. Só que eu aperto a cicatriz, eu bato no meu joelho e isso não me machuca, isso não me dói. O perdão, ele gera isso. Não é mais uma ferida aberta, ou não é uma ferida que está ali até com uma casquinha, mas se você for mexer, ela vai doer, ela vai sangrar. A partir do momento que você exerce o perdão, aquilo se torna uma cicatriz. Você pode até lembrar do que aconteceu, mas aquilo, a partir do momento que alguém toca naquilo, ou você passa a mão naquilo, você lembra daquilo, aquilo não te fere mais, aquilo você não machuca mais. Então a importância de você realmente perdoar. A própria oração do Pai Nosso tem, né, pedindo, né, quando Jesus nos ensina a orar, né, ele nos ensina realmente a perdoar aqueles que nos ofenderam. E eu queria, para finalizar, realmente, que você fizesse uma oração, que você fizesse uma reflexão, né, depois desse vídeo ou durante esse vídeo, orasse a Deus e perguntasse, Espírito Santo, né, tem alguém que precisa perdoar? Tem alguma ferida que não está cicatrizada na minha vida? Tem algo que eu preciso fazer dentro da minha casa, com meu marido, com meus filhos, com a minha esposa, com os meus pais, os meus sogro, sogra? Tem alguém que eu preciso liberar perdão, falar, pedir perdão em relação a algo que me fizeram? Com certeza, né? Talvez você não perceba alguma coisa, mas o Espírito Santo vai estar te lembrando,
né, durante essa semana, durante os próximos dias, né, algo que possa ter acontecido, seja na tua infância, seja depois, né, enquanto no começo de casado, ou durante o casamento, durante o noivado, eu não sei, mas o Espírito Santo sabe de todas as coisas, e ele vai lembrar você, e que você possa realmente agir e tomar uma posição, né, em relação ao perdão dessa pessoa que te ofendeu. É isso aí. Deus abençoe e até o próximo vídeo. Tchau.